Eu gostaria de convidá-los aí, antes de você se assentar, a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Amém? Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar os pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos cães de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Pai, Deus, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Sabemos, Pai, que esse é mais um complemento, Pai, do culto que nós já oferecemos ao Senhor durante o dia. Nós estamos aqui simplesmente para glorificar com os irmãos a Tua palavra e o Teu nome, Senhor. Nós possamos sair daqui um pouco mais edificados do que nós entramos, Deus. É que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar. Queridos, e hoje, como nós sabemos, é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães, né? E, para não fugir do tema, eu gostaria de trabalhar hoje sobre o tema de uma mãe perseverante. E o meu objetivo é mostrar que uma mãe perseverante, ela luta pelos seus filhos com muita fé. Quando nós analisamos o nosso cenário contemporâneo, é comum nós vermos que as mães, eu gostaria aqui de englobar também aos pais, né? Embora seja o Dia das Mães, eu gostaria de trazer essa mensagem para nós como pais espirituais e mães também, né? A gente deve pensar que hoje esse cenário em qual nós vivemos, esse mundo em que nós vivemos, as pessoas elas tendem a idolatrar os seus filhos, a ponto de deixar os seus filhos fazer o que bem querem, deixar os seus filhos à deriva, deixar os seus filhos simplesmente à mercê das vontades deles. Isso é um ponto em que eu venho analisando durante todo esse cenário. Como eu disse, né, na semana passada, eu tenho 14 anos que eu estou com a Bruna. Desde o início a gente fala de filhos, a gente fala da perspectiva que nós temos sobre o futuro. E tudo isso, tudo que nós vivemos até aqui, é uma análise do que nós queremos para nós como pais, né? Não só não tendo essa experiência ainda, mas nós sabemos muito bem como é e o que nós queremos instruir os nossos filhos quando nós viermos a ter. Então, muitas das pessoas elas falam: mas pô, você não pode falar, você não tem bagagem para falar porque você não é pai. Paulo não era pai, Paulo não era marido e ele teve bagagem para falar. Eu não estou aqui querendo falar que tem que ser dessa forma, mas a gente precisa de analisar como nós temos criado as nossas crianças hoje, porque eu percebo na convivência com pessoas, na convivência neste mundo, que os pais eles têm feito simplesmente
somente o que os filhos querem. Entregado às vontades dos filhos e cedido simplesmente às suas vontades. Quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, a gente vê que inúmeras mulheres, quando oravam a Deus pedindo um filho, elas até consagraram esse filho ao Senhor. Abraão, quando pediram o seu filho, quando Deus pediu o seu filho, por mais que era uma vontade imensa dele de ter aquele filho, ele subiu ao Monte Moriá chorando, mas disposto a entregar o seu filho. E hoje nós vemos que o cenário em que nós vivemos é diferente. Os pais criam os filhos para fazer com que eles sejam felizes a qualquer custo. Serem a qualquer custo feito às vontades deles. Esse é o contexto em que nós vivemos. Os pais já não têm mais coragem, já não têm mais calibre, já não têm mais vontade de corrigir os seus filhos. Eles não têm coragem de chamar a atenção. Eles não têm coragem de levantar a mão ou até mesmo dar uma varada, porque dizem que isso não vai fazer efeito na criança. Mas, pasme, a própria palavra diz: não poupe o teu filho da vara. Eu não digo aqui para a gente espancar uma criança, gente, longe disso, mas a gente precisa de entender que as nossas crianças, elas precisam ser ensinadas desde quando elas nascem, instruí-las como ser, como deve ser. Claro que esse é o nosso papel, não quer dizer que no futuro elas vão se tornar aquilo que nós ensinamos a elas, mas o nosso dever é ensinar, para que quando chegar este momento de, se for da vontade de Deus, ela não seguir os caminhos que você ensinou, você está com a sua consciência limpa, tanto com a criança, tanto com o seu filho, quanto com Deus. Então a gente precisa de analisar, de fato, como nós temos criado as nossas crianças. E hoje, pensando dentro desse tema, né, de mãe, né, que a gente vê hoje, que as mães, como a Bíblia bem relata, ela é uma mãe, a Bíblia relata a mãe como Deus, né, na verdade. Quando a gente vê em Isaías, ele vai falar que pode até uma mãe se esquecer do teu filho, mas eu, o Senhor, não esquecerei de vós. O profeta Isaías aqui, ele faz uma comparação, né, tentando comparar a grandiosidade do amor de Deus com o amor da mãe. Tão profundo que é o amor da mãe pelo seu filho, que ele compara o próprio Deus com o papel da mãe. É interessante a gente pensar que o texto fala que pode até ser que a mãe se esqueça do teu filho, mas Deus não esquece de nós. E quando nós entramos dentro desse texto, né, desse contexto na qual lemos, nós podemos analisar aí 3 fatos importantes. Primeiro, era o território que Jesus estava, que era um território gentil. A gente vê que Jesus estava ali entrando, chegando na cidade de Tiro e Sidom. Então ele estava peregrinando peregrinando ali, vindo de Cafarnaum, cerca de 60 quilômetros ali de Cafarnaum. E ele chegando ali, naquele cenário de gentil, a gente vê que ele encontra com uma mulher que era gentia, não tinha os mesmos ensinamentos, não tinha os mesmos princípios do que os judeus. E vale a gente destacar que os judeus naquela época, eles eram separados, né, vamos dizer assim, era algo exclusivo de Deus. Então muitos judeus tinham o seu tupete alto em relação a isso. Eles não queriam se misturar com qualquer pessoa, eles não queriam misturar com outros, porque eles entendiam que eles estavam sendo contaminados por outros. E isso é uma história bem longa, né? A gente daria tempo para a gente poder discutir, mas a gente vê que os judeus, eles se apegavam muito a isso, ao território, às pessoas, né? Declaravam pessoas impuras, coisas impuras. E uma segunda questão que a gente analisa aí é que Jesus, ele quebra esse conceito judaico de impureza. Quando nós lemos aí a partir do verso de número 1 do capítulo, na verdade é lá em Marcos 7 que nós vemos isso. A gente vai ver que Jesus, ele vai discorrer com o povo que estava ali, com os mestres da lei que estavam julgando os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos. Ele vai falar assim: olha, não são a questão da mão
ou do que toca, ou do que não toca, que é impuro. Impuro é o que você deixa entrar no seu coração. Então as coisas, as pessoas não são impuras por si só. E ele quebra esse paradigma quando ele vai de encontro a essa mulher, e até mesmo quando ele vai de encontro com a mulher samaritana. Jesus, ele de fato quebra esse conceito de impureza de pessoas. Ele está mostrando que esse conceito judaico de impureza é um conceito feito por homens, é um conceito que os mestres e fariseus haviam feito, não era um princípio de Deus, nem um princípio de Cristo. E por último, a gente vê que ele estava lidando com uma mãe aflita. Queridos, eu já presenciei vários casos de mães desesperadas com seus filhos doentes, né? E a gente sabe o quão profundo é a dor delas, né? Quão intenso é a dor de uma mãe, ou até mesmo de um pai quando o filho está doente, está acamado, está precisando de ser curado, está sofrendo. E esse é o cenário em que nós voltamos aqui, uma mãe que busca a cura da sua filha. Imagina só o desespero que ela chegou até Jesus ali. Imagina quão profundo era a dor dela diante de Jesus. E vale a gente pensar que ela já havia ido em vários outros lugares, em vários outros médicos, em várias outras religiões, talvez, buscando uma cura. E quando ela não teve mais saída, quando ela não encontrou mais nenhum tipo de saída, ela foi até Jesus. Vale a gente analisar e pensar que pode ser isso. Eu não estou afirmando que foi. Talvez Jesus foi o primeiro que ela buscou, mas tudo indica que não, por ela ser uma mulher gentil. Mas a gente vê que o contexto na qual nós vivemos é com uma mulher, uma mãe aflita. Spurgeon, ele vai falar que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Ou seja, a gente pode dizer que essa mulher teve uma grande fé, que trouxe de fato o céu à sua alma. Porque desde o início dessa conversa com Jesus, a gente vê que ela estava totalmente confiante, perseverante e entendendo que Jesus haveria de curar a sua filha. Mas, diante desse cenário de uma mãe aflita, quais as características de uma mãe perseverante? Gostaria de destacar e de conversar com vocês quais as características de uma mãe perseverante. A gente vê que uma mãe aflita, ela vai perseverar. Perseverar em tudo, né? Para encontrar a cura da sua filha. E essa mulher cananeia, essa mulher sirofenícia, ela vai nos dar aí pelo menos 4 lições, 4 características de uma mãe perseverante. A primeira delas, que uma mãe perseverante clama, ora pelos seus filhos. A gente vê isso logo no verso de número 22, quando ela fala aí, uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Aí no verso de número 25 ela fala, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Primeira coisa que nós notamos de uma mulher, uma mãe perseverante, é que ela clama pelos seus filhos, que ela ora pelos seus filhos, é que ela se dobra, se prostra pelos seus filhos. E a pergunta, antes mesmo de discorrer esse ponto com vocês é, vocês têm orado pelos seus filhos? Vocês têm dobrado o joelho de vocês, agradecendo pela saúde dos seus filhos? Por eles não estar passando por momentos difíceis, por dores, por aflições? Será que você tem orado a ponto de falar assim, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de meu filho ser um filho saudável? Nós precisamos de não esperar as crises, né? Nós precisamos de buscar e orar, agradecendo também. Porque uma mãe que persevera, um pai que persevera, é um pai que está o tempo todo, uma mãe que está o tempo todo clamando, orando, agradecendo a Deus pelos seus filhos. Mas a gente vê que a intercessão pelos filhos, elas devem ser algo natural para o cristão. Um cristão comum, um cristão simples, ele é um cristão que ora. Consequentemente vai orar pelos filhos, porque talvez, como a gente já disse no início, os filhos são a maior herança de
das mães e dos pais. Então a gente não pode tirar isso, né? Se a gente não ora, e se a gente não ora pelos nossos filhos, a gente tem que duvidar da nossa fé. Qual é a fé que nós temos tido? Se nós não temos a capacidade sequer de orar pelos nossos filhos, se nós não temos a capacidade sequer de orar, se nós não oramos, consequentemente nós não oramos pelos nossos filhos. Mas essa mãe, ela clama, ela ora, ela intercede. Vale a gente lembrar e imaginar esse cenário na qual ela passava aqui, que ela estava aflita, como disse o texto. Estava totalmente desnorteada, tanto que ela chega para Jesus, diante daquele cenário, gritando, clamando. Alguns vão se repreendê-la para ela não chegar perto de Jesus, outros vão impedi-la de chegar, mas ela continua clamando. Ela não para, enquanto Jesus pelo menos não a ouve. Interessante a gente pensar que uma mãe clama pelos seus filhos porque ela o ama, ela entende que ele é uma herança dela. Nós precisamos de buscar voltar a esses costumes de orar pelos nossos filhos, não esperar os momentos difíceis. Mas aqui nós aprendemos pelo menos 3 lições, ou 3 coisas que nós precisamos estar atentos diante disso. Uma mãe que clama pelos seus filhos, ela precisa saber o que acontece com os seus filhos. Uma das coisas em que nós precisamos de estar atentos é o que está acontecendo com os meus filhos. Não sei se vocês já percebeu, mas muitos de nós temos sinais de algo. Quando nós começamos a ficar doentes, quando nós começamos a sentir alguma coisa, nós vemos isso em nossos filhos e em nós também. Mas a nossa atitude primária é de protelar isso, né? A gente não vai remediar, a gente começa a protelar. Muitas das vezes isso acontece com os filhos, a gente sabe o que está acontecendo, está acontecendo algo, mas nós não tomamos uma postura de investigar, de correr atrás, de saber o que está acontecendo. Nós sabemos que nossos filhos ficam muito tempo diante do computador, diante dos jogos, mas nós não queremos saber com quem eles estão jogando. Algum tempo, eu não sei se ainda, mas viveram uma grande febre de pessoas, de crianças e adolescentes que se suicidaram diante de jogos, diante de brincadeiras atrás das telas. E muitos pais sequer sabiam o que estava acontecendo com seus filhos. A gente precisa de começar a investigar tudo o que está passando com os filhos, a entender o que está acontecendo com os filhos, a buscar. Hoje nós temos nos smartphones, nos iPads, nos iPhones, formas de limitar acesso das crianças. Então nós podemos usar os recursos tecnológicos hoje para poder também privar as nossas crianças de acessar tais coisas. Mas nós temos que ter um zelo por elas, porque não adianta a gente deixar a criança solta e depois culpar a Deus pelos acontecimentos. A segunda questão que nós aprendemos é que a mãe que clama pelo seu filho, ela precisa de investigar o real estado do problema delas. Essas mães precisam de investigar, de ter tempo, de gastar tempo buscando o que está acontecendo de fato, seja no momento de angústia, de doença, ou seja no momento de comum. Nós precisamos de saber, de buscar saber o que a criança está fazendo. Eu sei, queridos, que alguns vão dizer, você não sabe o quão difícil é a rotina de uma mãe. Nós sabemos que as mães contemporâneas hoje conjugam, né? Vida familiar, social talvez nem tanto, mas a vida familiar e a vida também profissional. Eu sei sim que é uma coisa puxada, para nós que não temos filhos já é puxado, mas você vai colocar na culpa do cansaço ou de qualquer outra coisa a integridade dos seus filhos? E uma terceira coisa em que nós notamos que uma mãe que clama pelos seus filhos faz é que elas buscam ajuda no lugar certo, que é no Senhor Jesus. Nós notamos somente nesse verso aqui que essa mulher siropenícia, ela reconheceu que Jesus era o Messias. Ela chega falando assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconheceu
reconheceu: esse é o Messias, esse é aquele que vai me dar a salvação, esse é aquele que vai curar a minha filha, esse é aquele que me tem a palavra de libertação para ela. A primeira coisa que nós precisamos de fazer é reconhecer quem é Deus, quem é Jesus. Hoje, diante de um almoço, nós estávamos conversando e falando sobre alguém que comentou sobre uma menina que precisava muito de buscar uma igreja. Aí nisso a minha esposa falou assim: não, mas não é só essa menina que precisa de buscar a igreja por causa dos problemas dela. Todos nós precisamos de buscar a Deus. As pessoas, elas tendem a querer buscar a Deus só porque elas começam a ter problemas. A verdade, queridos, é que não há outro caminho a não ser o caminho de Cristo. E essa mulher reconheceu isso, ela entendeu que ele era o Messias, na qual ela já havia ouvido falar. E ela se prostra em oração. E ela busca no único que pode cessar a dor dela, que é Jesus. Porque nós precisamos de entender que uma mãe perseverante é uma mãe que clama pelos seus filhos. Clama ao ponto de reconhecer Jesus, de adorar, de se prostrar. Muitas das vezes nós vemos mães que lutam pelos seus filhos se converterem, oram durante anos, às vezes não tem resposta sobre a conversão dos filhos. Mas uma coisa que eu falo é: continue orando, continue buscando, continue entregando a Deus a conversão dos seus filhos. Porque só nele, queridos, há fonte para uma vida eterna. Só nele nós encontraremos repouso para as nossas almas. Só nele nós encontraremos gratificação por tudo que nós conquistamos. Essas coisas que nós temos é passageiras, é momentâneas, é transitórias. Mas nele nós encontraremos o repouso a qual nós precisamos. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos, uma segunda característica de uma mãe perseverante. Uma mãe perseverante, ela não só clama pelo seu filho, ela também não desiste em meio às adversidades. No verso de número 23 e 24, diz: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram-se dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. No texto aqui, que nós encontramos 3 momentos deste encontro dessa mulher cananeia com Jesus. O primeiro encontro, a primeira coisa que nós encontramos dentro do texto é o silêncio de Jesus. Logo no começo ele fala assim: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Muitas das vezes a gente passa por esses momentos, né? Nós oramos, buscamos, falamos com Deus, nos entregamos a Deus, estamos em meio a aflições, estamos em meio a dor intensa, e Deus não nos responde, Deus não nos fala nenhuma palavra. E às vezes nós pensamos: será que eu que estou errado? Será que eu que estou procurando no lugar errado? Eu posso imaginar, queridos, embora o texto relata um acontecimento breve aqui desta mulher, eu posso imaginar que aquilo ali, naquele momento, na cabeça e na visão daquela mulher, foram horas, não foram momentos. Porque imagina você buscando alguém no momento de aflição. Eu estive na segunda-feira dormindo com a minha avó no hospital, e tinha horas em que ela ficava com um olhar vago. Ela olhava assim fixamente para o nada, a gente chamava, ela não respondia. Eu falava assim: pronto. E os batimentos muito baixos. Eu falava assim: pronto, morreu aqui, meu Deus. Eu começava a ficar aflito, foi questão de minutos, e eu aflito naquele momento. Aquilo ali foi como se fosse horas diante daquele momento. Fico imaginando aquela mulher. Deve ter sido horas para aquela, somente aquele silêncio de Jesus. A verdade, queridos, é que mesmo diante do silêncio de Jesus, ela não desanimou, ela persistiu, ela lutou, ela orou, ela buscou. A gente precisa de ser mais ousados na busca por Jesus. A gente vê Sara, quando busca um filho, ela ora por anos, já desconfia de Deus, já ri
de Deus, quando ele fala que iria entregar um filho a ela. A gente vê Raquel, a gente vê inúmeras outras mulheres em que Deus trabalhou com o tempo. A gente vê na história da igreja que Deus trabalhou com o tempo. Deus não é imediatista. Nós somos imediatistas, mas Deus não é. Deus trabalha com o tempo. Nós precisamos de aprender a descansar no tempo de Deus, a descansar nas palavras de Deus, porque é só assim, queridos, em que nós conseguiremos manter a nossa alma calma diante das dificuldades. Mas uma segunda questão que nós vemos diante desse encontro da mulher com Jesus é o desdém dos discípulos. Olha só a segunda parte, aí ele fala: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Imagina, queridos, aqui Jesus com seus discípulos, os discípulos que deveriam ser entre aspas, um mediador das pessoas chegarem até Jesus, eles começam a afastar a moça de Jesus, eles começam a desdenhar da moça, eles começam a repreender esta moça. E ela poderia muito bem pensar: poxa, se os próprios discípulos dele já não me querem perto, então não tem mais saída. Ele não me falou palavras e os discípulos dele estão me afastando dele, então o que eu vou fazer? Da onde eu vou encontrar uma saída? Ela poderia muito bem pensar: estou de mãos e pés atadas, eu fui atrás de Jesus, eu fui atrás do Messias, mas eu não vou encontrar respostas nele. Mas ela continuou. Ela continuou, e o pior, quando ela continuou, ela recebe uma rejeição de Jesus. Veja na continuação do verso: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Nós notamos primeiro o silêncio de Jesus, o desdém dos discípulos e a rejeição de Jesus. Imagina, queridos, diante desse cenário, nós vivendo, presenciando, Jesus simplesmente fala assim: eu não fui enviado para você, eu não vim aqui para curar a sua filha, eu não vim aqui para sanar os seus desejos, eu vim aqui para o povo de Israel, que é o meu povo, eu não vim para vocês. Essa mulher, talvez, se fosse eu naquele momento, eu me prostraria e falaria: não tem saída mais, o próprio Jesus me rejeitou, ele me tirou, ele me jogou de escanteio, os discípulos já não querem encurtar este caminho, e o próprio Jesus não tem mais saída para minha filha, ela vai ter que viver naquele estado até a morte. Talvez nós poderíamos pensar e analisar aquele cenário dessa forma: não tem saída. Mas a gente vê, queridos, que uma mãe perseverante, ela não desiste em meio às dificuldades, ela continuou, ela buscou, ela persistiu, ela insistiu e ela foi à luta até Jesus a ouvir. Eu pergunto para vocês: qual é o tempo em que nós temos parado e desistido? Quando que nós temos desistido de orar pelos nossos filhos, de orar pelas nossas mães, de orar pelos que nós amamos? Nós desistimos fácil demais. A Bíblia nos mostra que Deus trabalha com o tempo, e Ele sempre vai trabalhar com o tempo. O que nós precisamos é continuar insistindo, persistindo, lutando, se entregando, jejuando, orando, perseverando, porque não tem outra saída. A saída é Jesus, queridos, a saída é só Ele. Mas nós aprendemos mais uma característica de uma mãe perseverante. Uma mãe perseverante é uma mãe que clama, uma mãe perseverante é uma mãe que não desiste em meio às adversidades, mas uma mãe perseverante, ela transborda em humildade. No verso de número 26 e 27, a gente lê assim: ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, ela porém disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, essa passagem é forte, né? Quando nós lemos Jesus falando que não é justo, não
convém, não é adequado tirar a comida da mesa. Jesus se referindo aqui aos judeus, né, que eles tinham de fato acesso a ele diretamente, e lançar aos cachorrinhos, que ele se referia aos gentios. Imagina, essa mulher já enfrentou o silêncio de Jesus, essa mulher enfrentou o desdém dos discípulos, essa mulher enfrentou a rejeição de Jesus, e agora ela enfrenta dar de cara com uma palavra como esta. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não é certo. A gente vê que uma mãe perseverante, queridos, ela transborda em humildade, porque ela não está se importando com o que vão pensar dela. Elas não estão se importando com o que vão falar dela. Elas não estão se importando porque o que vão dizer dela. Ela só quer criar o filho para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Nossos filhos não são nossos. Nós criamos o filho para o mundo. Eu te pergunto, é isso mesmo que você quer? Que o filho seja criado para o mundo? Ou para Deus? Instrui o seu filho o caminho que ele deve seguir, e ele jamais se desviará dele, diz Provérbios. Mas eu te pergunto, queridos, às vezes nós temos orgulho. É orgulho, né? Ah não, eu vou ser chato com meu filho, eu vou ensinar a palavra com meu filho. Como que vai ser ele na escolinha? Todo mundo vai desdenhar, vai brincar, vai repreender o meu filho. Essa mulher, queridos, ela teve uma humildade tamanha que ela sequer se importou de ser chamada de cachorrinho. Talvez aqui a gente pode até pensar que essa palavra de cachorrinho de Jesus foi uma palavra modesta, comparado ao que os judeus falavam aos gentios. Mas ela transbordou de humildade, porque ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Senhor, não importa, pode ser as migalhas, pode me dar as migalhas, eu quero. Me dá só um restinho, me dá o que está sobrando aí. Eu quero só um pouquinho da tua graça, só quero um pouquinho da tua misericórdia, só quero um pouquinho do teu amor. Só isso que eu quero. Não quero muito não, Senhor, não quero tudo não, eu quero só um pouco. Imagina, eu fico imaginando eu diante dessa cena. Como eu disse a vocês, eu não sou pai, mas eu tenho um sentimento de pai, né? Tanto para meus sobrinhos, como para os afilhados. Eu fico imaginando como é a dor dos pais diante dessa situação e qual foi a dor daquela mulher. Porque quando a gente lê um texto, principalmente um texto bíblico, querido, a gente tem que incorporar aquele texto, a gente tem que viver aquele texto, a gente tem que imaginar aquele texto. Imagina aquela cena. Essa mulher, ela transborda de humildade. Essa mãe transborda de humildade, queridos. A humildade ela é apresentada na Bíblia como uma dependência suprema de Deus. Essa mulher, ela dependia totalmente de Deus. Ela não dependia de ninguém. Ela não dependia de nada. Ela dependia de Deus e somente de Deus. E naquele momento, ainda mais, no momento da dor, no momento da angústia, como alguns vão dizer que a dor é, de fato, o megafone de Deus. É na dor, queridos, que nós ouvimos a Deus de fato. É na dor que nós alcançamos, de fato, uma plenitude de espírito. É na dor que nós temos mais comunhão com Deus. Mas a Bíblia também nos mostra que a humildade é uma forma de se relacionar com os outros. Não existe, queridos, e você vai me desculpar, não existe cristão orgulhoso, cristão soberbo, cristão tupetudo, não existe. Se você reavalie a sua fé, porque você não está seguindo a fé correta, você não está seguindo aquilo que Jesus ensinou. E a humildade na Bíblia também, ela é um meio para receber honra. Não que os humildes vão ser honrados, mas a gente vê inúmeros casos, inúmeros relatos na Bíblia de pessoas humildes que foram honradas por Deus. E um caso em especial é o caso de uma concubina de Saul. Não sei se vocês já ouviram falar da Rispa.
É um nome até difícil, né? Quase a gente não vê pregações, mas a gente vai notar, essa mulher ela teve uma atitude que uma mãe, muitas das vezes não tem coragem de ter. Davi, ele estava diante de um cenário, né, na qual Deus havia derramado ali uma certa maldição sobre Israel, no início do seu reinado. E agora, diante daquilo ali, ele pergunta, né, o que está acontecendo? Aí Deus responde para ele que ele havia quebrado uma aliança feita com os gibeonitas. E naquele momento, ele busca diante deles o que fazer para corrigir aquele cenário. E alguns vão virar para ele e falar assim: olha, Davi, nós não queremos sangue, nós queremos um sangue da família de Saul. E foi ele que começou e que quebrou essa aliança. Então Davi manda matar 7 dos filhos de Saul, né? E diante desses 7 havia 2, que era filho de Rispa, essa mulher na qual eu citei. E diante dessas mortes, ela tem uma atitude inusitada e diferente. Ela simplesmente faz uma cabana diante dos corpos e ficou ali, desde o texto de 2 Samuel, capítulo 21, 10, narra essa história, que ela ficou ali desde o período em que a colheita foi feita até o período de uma nova chegada da chuva, né? Isso daria ali cerca de 6 meses. Imagina, uma mulher ficar acampada durante 6 meses vigiando os corpos, para que os animais não comessem e para que ninguém, né, pegasse aqueles corpos. E ela ficou ali, diante daqueles 6 meses vigiando aqueles corpos, com o intuito unicamente de dar um enterro digno aos seus filhos. Porque naquela época, morrer já era doloroso, né? E você ser comido, né, seus ossos comidos por animais, era ainda mais desprezante. E ela ficou durante 6 meses vigiando aqueles corpos. Eu fico imaginando desses 6 meses o que passou na cabeça dela, o que ela pensou em fazer com aqueles corpos, porque realmente não tinha saída. E Davi, diante daquela atitude dela, que, no meu ver, foi uma atitude de humildade, porque ela poderia muito bem chegar até Davi, repreendendo, exortando, xingando, pedindo algo para ele, mas ela simplesmente se manteve humilde, se manteve durante aqueles 6 meses vigiando aqueles corpos. Davi, ao saber daquela situação, ele manda os seus homens buscar aqueles corpos e ainda buscar os ossos de Saul e de Jonatas para poder dar a eles um enterro digno. Então a Bíblia nos relata que a humildade também ela é honrada, porque essa mulher ela teve uma atitude de humildade. Ao meu ver, por ela não ter sido rebelde, os filhos dela talvez não tenham errado, mas o pai, Saul, errou. E ele foi repreendido. Mas a gente vê que a humildade, queridos, também tem como exemplo supremo Jesus. O texto de Filipenses 2, 5 e 8 vai falar assim: Almeida do século 21, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou que o fato de ser igual a Deus, o fato de ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo de forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, aí eu te pergunto, você vê o nosso Salvador Jesus sendo humilde até a morte, e onde cabe o orgulho em nós? Não cabe. Não cabe orgulho em nossos corações, não cabe orgulho em nossas atitudes, não cabe orgulho nas nossas vidas. Alguém vai falar que nada mais veste tão bem a um ministro cristão do que o avental da humildade. Mas eu expando isso
não é só o ministro cristão, é a todos os crentes. Não existe crente orgulhoso, não existe crente soberbo, não existe crente que se acha melhor do que os outros. Existe crente humilde ou não crente. A humildade dessa mulher, a humildade dessa mãe transborda. Tão grandiosa que foi diante desse cenário. E por último, queridos, a gente vê que uma mãe perseverante, ela tem uma fé confiante no Messias. No verso de número 28, a gente vê que Jesus fala: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Queridos, eu fico imaginando todo esse cenário. Quando a gente estava fazendo o curso de pregação, né, os obreiros vão saber dizer, o pastor nos ensinava a imaginar o texto, né? A gente contextualizando o texto, a gente narrava o texto ao ler, a gente narrava com as nossas próprias palavras o que acontecia no texto. Eu fico imaginando esse texto, eu fico imaginando essa cena. E eu fico perplexo, porque essa mulher, ela teve uma atitude em que poucos de nós teríamos. Queridos, quando nós somos repreendidos, mesmo nós estando fazendo coisas certas, nós não gostamos. Nós tendemos a ir contra as pessoas que estão nos repreendendo. Mesmo nós sabemos que nós estamos, mesmo nós sabendo que estamos errados. E essa mulher, ela estava sendo repreendida, estava sendo desencorajada por um pedido justo. Mesmo assim, ela perseverou, ela lutou, ela buscou, ela persistiu, ela perseverou. E isso nos mostra que, diante dessa fé perseverante, ela alcançou a vitória. Ela alcançou aquilo na qual ela buscava. Eu pergunto para vocês, queridos, você tem desistido em meio às dificuldades da vida? Você tem parado, desanimado diante dos obstáculos da vida? Se você tem, eu te encorajo a olhar para essa história e se encorajar dela, porque a vontade de desanimar na nossa vida, ela é frequente. Quarta-feira eu estive falando aqui sobre o período de desânimo em que eu vivi. Isso é normal, eu acho que o crente vai enfrentar isso. Mas nós precisamos de nos encorajar em Cristo. Porque, como eu citei, como eu falei na quarta passada, não há outro caminho. Nós não acreditamos em outro caminho, nós acreditamos somente no caminho estreito, no caminho de Jesus, no caminho de Cristo, no caminho da cruz. Nós só acreditamos nele, queridos. Então nós temos que perseverar, nós temos que lutar, nós temos que buscar de forma incessante a Cristo. Seja para qualquer que for o seu desejo, a sua vontade, continue orando, continue buscando, continue sendo confiante, continue não medindo esforços para fazer, queridos. Porque essa mulher, ela não mediu esforços, ela não mediu esforços. Tudo que ela pôde fazer, ela fez. E nós, às vezes, nós nem fizemos tudo. Às vezes nós nem fizemos a metade, nós já estamos desistindo. Às vezes nós paramos tão rápido. A fé dessa mulher é tão confiante que ela não se preocupou com o que ela tinha que fazer, ela não se preocupou com a hostilidade, ela não se preocupou com o que estava acontecendo ao redor, ela não se preocupou com quem estava vendo e quem estava não vendo. Ela simplesmente foi, buscou, clamou a Deus. Queridos, a fé perseverante dessa mãe nos mostra que somente crendo em Jesus nós conseguimos olhar para algo na qual nós não sabemos qual será o discorrer da história. Quando nós lemos Hebreus 11, nós vemos no Hebreus 11, 1 e 2, ele fala assim que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. A fé, queridos, é a garantia daquilo que se espera.
Essa mulher teve fé que ela esperava, com esperança de que sua filha seria curada. Essa mulher teve fé a ponto de não ver a cura a princípio, mas ela acreditou. Isso é que nós precisamos de nos apegar, a essa fé que nós dizemos ter em Cristo, essa fé que nós dizemos ter em Jesus, essa fé que nós dizemos ter no Salvador das nossas almas. Essa mulher, ela não hesitou em buscar, ela não hesitou em procurar, ela não hesitou em clamar a Deus. Eu gostaria de finalizar. Eu teria 3 citações para fazer aqui, mas eu acho que eu estou estourando o tempo. Eu vou fazer só a primeira, de Elisa Spurgeon. Certa feita, dizem que John Spurgeon, que é o pai de Charles Spurgeon, estava saindo para poder fazer o seu trabalho ministerial. E ele, como ele era um homem muito requisitado, ele saía para pregar frequentemente fora. E às vezes ficava dias, até semanas fora pregando. E certa vez ele foi tocado assim, por deixar a sua família por muito tempo longe, por ficar muito tempo longe de sua família. E ele voltou para casa correndo. E falou assim: poxa, eu deixo a minha família muito tempo sozinha, com os meus filhos, né? Ele tinha 2 filhos, que era Charles Spurgeon e eu esqueci o nome do outro embora, e 2 filhas. E nesse tempo ele pensou: poxa, eu não posso nem deixar eles sozinhos assim. E na hora que ele chega em casa, em que ele começa a subir a parte superior da sua casa ali, talvez o terraço, ele encontra sua esposa orando com seus filhos. Na verdade, ele começa a ver um murmúrio, né? Começa a ver, e quando ele chega ali, ele dá de cara com a esposa orando, ensinando a palavra, pregando para os filhos, os 4 filhos que estavam ali. E naquele momento ele falou assim: eu estou muito bem representado em casa, eu posso ir fazer o meu trabalho, a minha missão sossegada. E a lição, queridos, que eu tiro dessa história de John Spurgeon com a sua esposa é que nós precisamos voltar a essas práticas antigas, né? E você, mãe, precisa de ser uma mãe que está disposta também a ensinar o seu filho ao caminho do Senhor, ensinar o seu filho a seguir o caminho de Cristo. Não deixe somente para o seu marido, esse realmente é o papel do marido fazer. Mas você, esposa, se tiver a oportunidade de fazer, você, mãe, faça. Porque os filhos crescem, o tempo passa, e logo nós precisamos de pensar o que é que nós temos ensinado aos nossos filhos. Amém? Deus nos abençoe. Queria orar com você, rapidinho. Amém? Vamos nos colocar de pé.